Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida da tua filha, Senhor. Paizinho querido, que o teu Espírito Santo venha com poder, com fogo, Senhor Deus, sobre a vida dela, Senhor Deus. E que ela derrame, Senhor Deus, sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor derramou sobre a vida dela. Aquilo que o teu Espírito Santo soprou, Senhor Deus, nos seus ouvidos, Senhor Deus. Que ela venha lançar essa boa semente, Senhor Deus. Eu já declaro que o inimigo não vai roubar a boa semente das nossas vidas, Senhor Deus. Mas que essa semente ela vai germinar e gerar muito fruto para a glória do teu nome, Senhor Deus. Toma a tua filha, Senhor Deus, nas tuas mãos. E que ela seja um instrumento valioso nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aplaudam ao Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Deixa eu lhe ajudar aqui. Pronto. Deus te abençoe. Vou colocar assim que eu gosto bem pertinho. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Isaías. Você vai abrir no capítulo 55, amém? E nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 13, tá certo? Amém? E a palavra do Senhor diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouça-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Aleluia. Minha fidelidade prometida a Davi. Aleluia. Glória a Deus. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o Senhor nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Aleluia. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.
Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o Deus das nossas nações. O Senhor é o Deus eterno. E Ele cumprirá toda a aliança que Ele tem com você. Olhe bem para mim aqui, se você não está olhando, preste bem atenção. O Senhor cumprirá a aliança que Ele tem com o seu povo. A partir do momento que você aceitou a Jesus, você é considerado o povo escolhido de Deus. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Ele tem nos chamado, queridos. E nós precisamos dizer sim a Ele, amém? E a primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite é que há um convite dos céus preparado para você. Há um convite dos céus com seu nome escrito. E Ele diz: venha, Roberta. E Ele diz: venha, Marcos. E Ele diz: venha, João. Venha, José. Venha, Lorena. Venha, Tiago. Venha, Sharon. Venha, Mona Lisa. Venha, Gorete. Venha, Lânia. Ele te chama pelo nome. Ele fez um convite endereçado a você. E eu quero te dizer que a comida mais saborosa que você poderia experimentar, a comida mais deliciosa que você poderia experimentar, ela está preparada para você. Você tem direito a comer desta comida. Você tem direito a se deliciar do banquete que Deus preparou para você. E eu quero te dizer que você tem acesso à comida mais cara deste mundo. Nós não estamos falando de coisas fúteis, terrenas, mas nós estamos falando de coisas eternas, coisas que durarão para sempre, coisas que muitos procuram em muitos lugares e não encontram. Mas eu e você poderemos alcançar e encontrar essa comida que não perece. Nós nos alimentamos todos os dias. E aquela comida, de vez, ela sai do nosso corpo. E os dias vão passando e você precisa comer mais. Você precisa se alimentar mais para que você possa estar vivo. Que seu corpo possa estar vivo. Bem assim é a palavra do Senhor. Nós precisamos comer da palavra do Senhor. Nós precisamos ler as Escrituras. Porque essa comida, ela preenche o lugar onde você não imagina que vai preencher. Todos os lugares que você sente um vazio, vai ser preenchido pela palavra de Deus. Porque Ele, Jesus, é a palavra. E a palavra preenche todas as lacunas do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente. Aleluia. Glória a Deus. Você tem acesso a beber das águas do palácio do rei. Quem gostaria um dia de ser convidado? Um convite ao palácio de um rei. Eu tenho certeza que você se sentiria honrado por receber esse convite. A rainha Elizabeth morreu, mas ainda existe rei. Como você se sentiria se você recebesse esse convite? Eu tenho certeza que você faria stories. Eu tenho certeza que você marcaria.
Eu tenho certeza que você se sentiria muito honrado. Você ia querer mostrar para todos que você estava naquele lugar. O seu coração se alegraria em mostrar que você está naquele lugar. Mas hoje eu quero que você entenda que você foi convidado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, a estar no banquete celestial. Esse lugar é um lugar onde há um banquete celestial para mim e para você. Há um pão que desceu. E a palavra do Senhor diz que há este pão vivo que desceu do céu. E quem é esse pão vivo que desceu do céu? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós podemos comer deste pão. Ele é o pão que sacia. Ele é a água que sacia também. Ele sacia a tua fome. Ele sacia a tua sede. E nós seremos saciados. Venham a mim. E Ele diz, venham a mim. Ele te chama nessa noite. Ele te chama para você estar mais próximo dEle. E nas suas escrituras, muitas vezes Ele diz, venham. E no versículo 1 Ele diz, venham todos vocês que estão com sede. E eu te pergunto, você tem sede de quê? Será que o que você tem sede, o que você busca, o que você mais deseja na tua vida vai te saciar? Será que o que você procura vai saciar a sua sede de fato? Mas quando nós buscamos ao Senhor, nós somos saciados. Mas vem uma sede maior. E dia após dia, eu quero mais dEle. Eu quero mais dEle. Toda vez que eu leio as Escrituras, que eu mergulho nas Escrituras, toda vez que eu digo, Senhor, eu quero alcançar o Teu coração, eu quero andar em intimidade, eu quero ser profunda em Ti, eu quero conhecer os Teus mistérios, eu quero andar lado a lado contigo, Ele se revelará para você. A palavra do Senhor, Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então que lugar é esse? Que lugar é esse? Me buscardes de todo o coração. É aquele lugar onde você não tem ponto final para procurá-lo. É aquele lugar onde, em vez de ter um ponto final na busca incessante pela presença, tem mais 2 pontinhos além. Não é um ponto final, são reticências. A minha busca pela presença do Senhor Jesus precisa ser diária. Eu preciso sentir a presença do Senhor. Eu preciso viver o primeiro amor de volta. E muitas vezes na nossa caminhada, para as pessoas que não estão no seu primeiro amor, não estão verdinhos, novinhos na fé, geralmente nós passamos dia após dia. E às vezes o nosso amor, ele se esfria. Mas ainda tem faísca dentro de você. Ainda tem faísca. Então procure. Bata. A palavra do Senhor diz: batei, batei, e abre-se-vos-á. Não é verdade? Para você que conhece as Escrituras, aquele que bater, a porta será aberta. Aquele que busca, encontra. Então quem bater na porta verdadeira, que é Jesus, vai desfrutar da presença dEle. Vai viver o sobrenatural. Quem desejar ser íntimo do Senhor e conseguir ser constante e perseverante,
vai andar no sobrenatural. Amém? Vai conseguir viver experiências gloriosas na presença dele. E eu quero te dizer que você precisa beber dessas águas, das águas que fluem do trono de Deus. Você precisa beber dessas águas do palácio do rei verdadeiro. E muitas vezes a gente se contenta com tanta pouca coisa, com um convite de alguém terreno. Mas o Senhor Jesus está ali toda hora te convidando. O Rei dos Reis está te convidando todo o tempo. E você não percebe quão precioso é esse convite. Como eu te falei, você não precisa de dinheiro para acessar esse lugar. Você não precisa ter um QI elevado para acessar esse lugar. Você não precisa de um QI, quem te indique, né? Quem indique. Para acessar esse lugar, você só precisa do Senhor Jesus para acessar a presença do Pai. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por intermédio dele é que você alcançará o trono do Rei. Você alcançará o trono do Rei. Venham as águas. Bebam das águas. Mergulhe nessas águas de profundidade no Senhor. Eu não sei em qual nível está a profundidade, a intimidade sua com o Senhor. Mas Ele deseja que você vá além. Eu não sei se essas águas estão nos artelhos, se estão nos joelhos, se estão nos lombos. Eu não sei aonde está, mas o desejo do Pai é que você mergulhe nas profundezas. Seja um mergulhador. Um mergulhador onde encontra os mistérios que nunca ninguém viu, nem sonhou em imaginar. Mas os mergulhadores vão além. Mergulhe na presença do Senhor Jesus. E nós nessa noite iremos falar sobre alianças. O Senhor fez uma aliança comigo e com você. Ele fez muitas alianças e nas suas escrituras fala de muitas alianças que Ele fez com o homem. E como eu falei para você, Ele cumpre as suas alianças. Mas muitas vezes nós é que quebramos a aliança que nós temos com o Pai. Mas eu vou falar aqui para você de algumas pessoas que Deus fez aliança com elas. E Deus deu promessas que eram para ser cumpridas. E muitas foram cumpridas. Deus fez aliança com Noé. E quando Deus fez aliança com Noé, Deus protegeu a sua família. Ele disse: Noé, eu vou proteger a tua família. Eu vou proteger os animais que te pertencem. Os animais que vão povoar a terra para a tua descendência. O Senhor estava preocupado com a descendência de Noé por causa da fidelidade que ele tinha com o Senhor. Porque ele decidiu abandonar o pecado. Ele decidiu não viver o que aquela nação onde ele estava vivendo. Ele decidiu olhar para Jesus. Ele decidiu renunciar. Ele e sua família entraram naquela arca. E viveram as promessas de Deus. E a promessa de Deus para aquela descendência. Aquela promessa de Deus para a sua família foi que jamais o Senhor destruiria a terra com o dilúvio. Deus garantiu a existência da sua descendência em relação a destruir toda aquela humanidade com o dilúvio. O Senhor disse que não ia mais fazer aquilo. E Noé viveu. Outra aliança que é mencionada nas Escrituras, que está em Isaías, nós podemos encontrar no capítulo 59, no versículo 21. Diz que Deus, Ele fez uma aliança. Olha só, se nós bem soubéssemos, pediríamos ao Senhor que Ele fizesse essa aliança conosco e com os nossos. Olha só que aliança que o Senhor fez. Ele disse que Ele jamais
afastaria as palavras do Senhor da boca daquele homem. E jamais afastaria as palavras do Senhor da boca da sua descendência. Para mim essa é a maior promessa. Porque toda a tua casa, toda a tua parentela nunca iria se apartar da palavra do Senhor. Então, se as palavras não iriam se apartar das suas bocas, era porque aquela família, ela estaria firme e constante no Senhor. Ela andaria firmado no fundamento certo. Outra pessoa que o Senhor fez uma aliança foi com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão foi que ele e a sua descendência iriam herdar uma terra. A outra promessa que o Senhor fez para Abraão foi que ele faria de Abraão nações. E naquela época os homens, eles eram muito honrados, porque tinham uma descendência, principalmente se nascessem homens. E o Senhor prometeu uma descendência inúmera, inexplicável a Abraão. Outra promessa que o Senhor fez a Abraão foi que reis seriam erguidos na sua linhagem. E nós muitas vezes nos orgulhamos porque às vezes nas nossas famílias tem pessoas de grandes profissões. A gente quer se orgulhar, né? Imagina aí o orgulho que Abraão não pôde ter em receber essa promessa do Senhor, que reis sairiam de sua descendência. Outra promessa que foi feita para um outro homem foi que, olha só, essa promessa também é algo que você e eu poderíamos orar para que nós pudéssemos alcançar. É uma promessa importante. Coloque ela em suas orações. Peça ao Senhor isso, olha só. O Senhor estabeleceu uma aliança de paz dele e dos seus descendentes. O Senhor estabeleceu uma aliança do sacerdócio perpétuo. Sacerdotes, pessoas que estariam ali envolvidas no reino do Senhor, representantes das nações celestiais que ainda estavam aqui nessa terra. Olha essa aliança, você precisa clamar ao Senhor para que a tua descendência, a tua parentela, ela possa alcançar essa promessa. O Senhor fez essa aliança. E sabe por qual motivo o Senhor, Ele derramou fez essa aliança de paz e essa aliança de sacerdócio perpétuo com este homem da palavra? A Bíblia diz que o Senhor fez porque este homem que nós estamos falando, ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. E você viu que hoje nós cantamos uma canção que foi escolhida, que falava sobre o zelo do Senhor. E quando eu escolhi essa canção, eu não lembrava que falava sobre zelo na palavra de Deus. E olha só como o Senhor faz. Nós escolhemos essas canções que falavam sobre alianças. Em sua letra falava sobre aliança. E quando eu lembrei, foi aqui. E eu disse, Deus, o Senhor realmente é Deus das nossas vidas. Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Ele sabe o que está no nosso coração, o que nós precisamos ouvir para nós nos consertarmos diante do Senhor. Então nós precisamos ser zelosos. Zelosos, porque foi por causa desse zelo pelo Senhor que
aquele homem recebeu uma aliança de paz e um sacerdócio perpétuo. Ainda diz mais, e fez propiciação pelos israelitas. Então este homem, ele fez propiciação pelos israelitas. Sabe o que significa isso? Ele apaziguava as situações a favor dos israelitas. E era isso que esse homem fez. E por isso Deus derramou essa bênção dessa aliança sobre ele. De paz para ele e para a sua descendência. E de um sacerdócio perpétuo, sem fim. A família dele seria de sacerdotes para sempre. Amém? Nós podemos encontrar em Números, capítulo 25, do versículo 10 ao 13. Mas não vai precisar você abrir. E eu quero te dizer que diante das alianças que Deus faz com os homens, Ele também em suas escrituras diz que nós podemos fazer aliança com os homens. Mas como é essa aliança que é feita entre homens? Com quem eu devo fazer essas alianças? Pode ter certeza que não é com qualquer pessoa. A palavra do Senhor tem muitos versículos que Ele fala que nós não deveríamos fazer alianças. Ele começa a dizer os povos que não era para Israel fazer alianças. E ele começava a dizer, eram povos que não viviam de acordo com as escrituras. Então se as escrituras dizem, olha, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, não é para fazer aquilo. Então eu entendo o que o Senhor está querendo me dizer. Eu entendo quem são as pessoas que eu não posso fazer aliança, para que minha descendência não seja ali corrompida. Então Deus é onisciente, Ele sabe quem vai até o fim com Ele. Ele sabe quem são as pessoas que vão se arrepender e vão se voltar para Jesus. Mas Ele também conhece os que não vão se arrepender. Os que não têm interesse de mudar. Os que não têm interesse de renunciar aos seus próprios defeitos, problemas, pecados. Os que amam o seu pecado, os que têm prazer. Tem pessoas que às vezes sentem prazer em praticar algumas coisas. E o Senhor está nos convidando hoje a deixar de mão aquilo que desagrada ao Senhor. O Senhor hoje está nos chamando a gente deixar de mão por amor a Ele, a avançar no reino de Deus. A ter um sacerdócio perpétuo, a nos preocupar com nossas descendências, porque o meu posicionamento diante do Senhor pode ali direcionar a minha casa. Eu preciso ensinar aos meus filhos, eu preciso ensinar às pessoas que eu convivo o que é arrependimento, o que é perdão, o que é renúncia. Eu preciso me preocupar. E tudo que o Senhor nos pede não é para nos prejudicar. Tudo que o Senhor nos pede é porque Ele conhece o futuro. É porque Ele conhece o que o inimigo está planejando contra a sua vida. Você não está vendo. E quem não tem visão aberta, que não vê anjos e demônios, que não está entendendo nada. Às vezes não vê. Até quem tem visões abertas, elas não veem tudo toda hora. Então eu preciso ter zelo, a presença, a palavra do Senhor. Eu preciso tomar uma decisão de fato, a mudar, a me transformar, a renunciar. E voltando aqui para alianças que Deus nos direciona a fazer com homens. Nós podemos encontrar a aliança que Jonatas fez com Davi. Eu não sei se você conhece essa história, mas Jonatas era filho do rei Saul. E Jonatas, pastor Marcílio pregou recentemente sobre isso. E Jonatas era herdeiro do trono de Saul. Se Saul morresse, quem tinha que assumir era Jonatas. Só que Deus fez algo diferente. Deus
devido às atitudes de Saul. Deus removeu Saul. E ele colocou o outro ali para assumir. E Davi esperou o tempo certo. Davi não quis deturpar, Davi não quis arrancar o trono de Saul. Eu acredito e tenho convicção. As escrituras não dizem isso, mas estou falando de mim, tá? De mim. Não que você não vá pensar como eu, tá? Isso é algo particular. Mas eu que penso. Se Saul tivesse mudado de conduta, provavelmente o Senhor entregaria de novo para ele, amém? Você concorda com isso? Mas Saul conhecia, Deus conhecia o futuro de Saul. E eu te pergunto, o que Saul tinha que fazer? O que Saul deveria ter feito? Como Saul deveria ter se posicionado? E o Senhor está te dando chances essa noite de se posicionar como o Senhor deseja que você se posicione. Porque aquilo que é teu, ninguém toma. E Deus entrega em tuas mãos. Ninguém pode tomar o que o Senhor planejou para você. O teu posicionamento é que vai direcionar o que Deus vai fazer com você. E você precisa se preparar para isso. Você precisa se preparar. Amém? Porque o Senhor não é Deus que descarta pessoas. O Senhor não vai te jogar na lata do lixo. O Senhor está esperando você se arrepender e se posicionar de novo. Ele está aguardando você. Ele está esperando você ansiosamente. Ele está esperando você se posicionar. Entenda os mistérios de Deus. Eu e você não temos direito de colocar ponto final na vida de ninguém. Nosso direito é ajudar ao Senhor a colocar reticências. Amém? Porque o Senhor morreu naquela cruz por aquela pessoa. E o que eu e você estamos fazendo? A Bíblia diz que todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. E eu te pergunto, como você vai reconciliar alguém? O que você vai fazer para que essas pessoas se reconciliem com o Senhor? Todos foram chamados para esse ministério. E é isso que você tem que fazer. Se você está fazendo o contrário, você não está fazendo a vontade de Deus. O nosso papel é a gente pegar na mão, mostrar as escrituras e dizer, olha, a palavra do Senhor está dizendo isso, isso, isso. Não é correto o que você fez, o que você está fazendo. Mas o Senhor te convida a voltar. A voltar a mergulhar nessas palavras. A voltar a exercer o que as palavras dizem que eu devo fazer. A mudar as minhas condutas, a ser transformado. Essa é a chance que Ele nos dá todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. O título de pecador não saiu de nós. Eu e você somos considerados pecadores. Você sabia disso? Não saiu de você, não se sinta santarrão. Não é porque eu sou pastora que eu vou me sentir melhor do que você. Você está entendendo? Tem um pecador aqui, ó. Eu vou falhar, eu vou errar. Mas o que eu tenho que fazer com isso? A mesma velocidade que você peca é a mesma velocidade que você precisa correr para você se consertar com o Senhor. A palavra do Senhor fala sobre arrependei-vos. João Batista que veio preparar o caminho para o Senhor, ele disse arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Mas quando chegou o Cordeiro, ele disse, eis o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Segue-o. E eles seguiram Jesus. E eles olharam para Jesus. E eles estavam totalmente apaixonados por Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer. O Senhor nos chamou para isso.
Então o que você fala está aproximando pessoas de Jesus ou estão distanciando as pessoas das promessas que o Senhor entregou para que elas realizassem. O que sai da tua boca está servindo de fermento para levedar toda a massa, para paralisar pessoas. As pessoas estavam ali caminhando. De repente, por causa de palavras, as pessoas pararam. Elas não conseguiram mais avançar, agora elas vão começar do zero. Que você não seja o responsável pelo retrocesso. Que você seja responsável pelo reconstituir novamente. Que você seja o responsável por ensinar essas pessoas a perdoar, a amar, a restaurar, a atrair novamente. Isso precisa de um posicionamento. Precisa-se de um posicionamento de um cristão. Chegou a hora de você agir como cristão. Chegou a hora de você realmente, de fato, você não abre a boca para dizer que você é cristão, pois seja cristão. Seja cristão, amados. É isso que o Senhor diz em suas escrituras. Se nós estivéssemos naquele tempo e ouvindo o que Paulo pregava, da forma que Paulo pregava, da forma que João Batista pregava, meu Deus, muita gente já tinha saído dos caminhos do Senhor, porque ninguém ia aguentar a forma como eles falavam. E hoje é muita, sabe? É muita coisa. Você fala uma coisa, você fala outra, pronto, acabou com tudo. Pronto. Mas, se nós estivéssemos vivendo lá, você ia saber como é ouvir. Como você ouviria algumas coisas. E, voltando aqui, eu quero te falar da aliança que Davi tinha com Jonatas. Eu quero te dizer primeiro, falar aqui da história de Davi rapidinho, para você poder entender. Davi era um pastor de ovelhas. Em um determinado momento, na nação de Israel, tinha um povo que vinha contra Israel, queria dizimar a nação israelita. E aí, o que aconteceu? Nessa nação, que era rival de Israel, tinha um gigante. E este gigante, ele fazia as pessoas terem muito temor, só que o temor de medo. Então Israel estava com medo. Só que Davi, como um homem de Deus que buscava a sua palavra, ele se posicionou e ele foi até aquele lugar. Ele não foi alistado para ser guerreiro. Não era para ele estar ali, mas ele se levantou e ele foi. E ele não usou as armaduras que o povo do exército estava usando. E com o que ele tinha nas mãos, que era o que ele tinha experiência, ele foi. Não precisa de muita coisa. Se você é um homem que busca a Deus, se você é uma pessoa que realmente se aprofunda nas escrituras, não precisa de muita coisa. Então, se eu não tenho, eu preciso buscar. Mas Davi foi lá, e com a sua funda e suas pedrinhas, ele rodou e ele clamou pelo Senhor. E ele conseguiu destruir aquele gigante. E por causa da fé de Davi no Senhor, aquele povo foi liberto. Aquela nação israelita venceu a guerra. Só que o que aconteceu depois de tudo isso? Saul ficou com inveja. Porque as mulheres cantavam a mesma canção que cantava para Saul, que ele tinha vencido milhares, mas que Davi tinha vencido milhares e milhares. E aquilo flechou o coração de Saul. E a partir daí, Saul virou inimigo de Davi. Saul começou a perseguir Davi. E era uma perseguição terrível, ao ponto do seu próprio filho firmar uma aliança. Ele já tinha firmado uma aliança com Davi. E quando ele percebeu que o pai dele queria matar mesmo Davi, ele se posicionou. E todas as vezes ele avisava. A oportunidade que ele tinha, quando ele sabia, ele avisava Davi. E Davi era livre das tentativas de assassinato pelo rei Saul.
Então Davi e Jonatas, eles tinham uma aliança. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, que há amigos mais achegados que irmãos. E era assim que Jonatas era com Davi. Ao ponto de não olhar para a sua herança. Ao ponto de não olhar para o que ele iria receber. Ao ponto de renunciar até mesmo que seria dele. Porque ele amava Davi. O desejo que veio no coração era um desejo puro. O desejo que havia no coração era um desejo puro. Eles eram amigos. Amigos. Vamos pular mais à frente. E agora eu quero falar para vocês que houve uma guerra novamente contra o povo de Israel. E os filisteus, nesse momento, acabaram por matar Jonatas. E Jonatas morreu. E depois, com o tempo, Saul, vendo tudo o que estava acontecendo, ele queria que alguém matasse ele. Só que ele mesmo foi lá e se jogou naquela lança. E morreu. Agora eu quero que você entenda que Davi, quando ele soube da notícia que Saul e Jonatas tinham morrido, eu quero que você entenda que Saul e Jonatas, não foi só que Jonatas tinha morrido. Ele pranteou. Ele caiu no choro. E os seus soldados que estavam com ele choraram e prantearam pela morte de Saul e Jonatas. A palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, na sua caminhada, Davi pecou, Davi errou. Mas Deus não tirou que ele era o homem segundo o coração de Deus das Escrituras. Sabe o que foi que Deus fez com Davi? Deus prometeu que Jesus viria, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, viriam da descendência de Davi. Seria sangue do sangue de Davi. Por isso que nas Escrituras diz, muitas vezes, filho de Davi. Porque ele era da descendência de Davi. E eu quero te dizer que Davi se arrependeu dos seus pecados. E o Senhor restaurou a vida de Davi por completo. E aqui não tem mais ninguém. Pode procurar, pode folhear. Davi era o único segundo o coração de Deus. E é assim que eu e você devemos ser. O Senhor quer que nós sejamos um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Um homem perdoador. Um homem fácil de se arrepender. É isso que o Senhor deseja. E depois dessa morte, sabe o que foi que eles fizeram, irmãos? A palavra do Senhor diz que eles prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, que havia morrido. Vocês têm noção disso? Seu filho Jonatas, enquanto estava vivo, tinha um filho. E Davi não sabia disso, que ele tinha esse filho. E com o passar do tempo, Davi tinha um coração tão bom, tão perdoador. E sabe o que Davi fez? Davi, ele mandou um servo dele procurar saber se havia descendentes de Saul ainda vivos. Sabe por quê? Não era porque ele ia mandar matar,
Mas era porque ele queria entregar tudo que era, toda a terra que era de Saul, por amor a Jonatas. Vocês estão entendendo? Por amor a Jonatas, ele iria entregar tudo que era de Saul. Mas olhe só, nas escrituras poderia estar só assim: tem algum descendente de Jonatas? Se Davi se importasse só com Jonatas, não tinha por que estar lá Saul. Mas ele colocou. E quando eles foram procurar, né, eles falaram lá e disseram: olha, tem um descendente, é filho de Jonatas. E quando trouxeram este homem, a Bíblia diz que este homem, quando criança, quando estava em meio àquela guerra, a ama pegou aquela criança em seus braços e saiu correndo desesperada, porque ela não queria que matassem o filho de Jonatas. Já que estava tudo perdido, Jonatas já tinha morrido, ela já entendeu que Saul já tinha morrido, tinha perdido a guerra. Então ela pegou aquela criança em seus braços e saiu correndo. E acabou derrubando aquela criança, e aquela criança ficou paraplégica. Aquela criança, ela ficou com problemas nos dois quadris. Então o filho de Jonas, Mefibosete, ele era aleijado. E Saul mandou os seus soldados irem à casa dele e trazê-lo. E sabe o que foi que aconteceu quando Mefibosete chegou naquele lugar? Pode ter certeza que Mefibosete achava que seria morto. Mefibosete com certeza estava com muito medo. Mefibosete com certeza, quando os soldados chegaram naquele lugar, eu creio que as pessoas que estavam naquele lugar, com certeza disseram assim: olha, é ali a casa dele. Para entregá-lo, né? Porque não queria morrer, com certeza. Assim eu penso, não que a história diga. Amém? Não vou ficar contando isso, não. Então, gente, o que é que acontece? Mefibosete foi, e eu acredito que Davi honrou a vida de Mefibosete. Eu tenho certeza que as carruagens foram lindas, que chegaram naquele lugar para buscar aquele homem. Um homem provavelmente desprezado, um homem que vivia numa favela. Um homem que o lugar onde ele estava se chamava Lodebar. E esse lugar existiam os homens mais pobres do povo de Israel. Mesmo assim, Davi mandou buscar ele. E quando ele chegou lá no palácio, Davi se desmanchou em lágrimas. E Davi falou para ele: olha, eu vou te entregar tudo o que era do teu pai. Você vai viver tudo, com tudo que ele tem, com tudo que ele tinha. Você vai desfrutar, olha, você vai morar no meu palácio. Você vai sentar à minha mesa todos os dias. Nós estamos falando de alianças. E eu quero te dizer que o Senhor está dizendo que você pode sim fazer alianças com o homem, mas com homens que vivem a palavra de Deus. As alianças feitas com homens que sabem renunciar, que sabem perdoar, que sabem se arrepender, elas vão além da morte. Elas tocam na tua descendência. Elas resgatam a tua descendência. Então, quando você for escolher pessoas para que você possa se aliançar, seja ela em amizade, seja elas como for, busque se essa pessoa, ela tem temor ao Senhor, se ela errar, se ela se arrepende, se ela volta a amar as Escrituras, se ela deseja estar naquele lugar. Porque Jonatas teve uma dádiva, uma grande dádiva. O descendente dele e a linhagem dele foi para frente, porque Mefibosete já tinha um filho, mesmo com suas pernas com problemas. Então o que é que eu posso dizer para você? Que a linhagem e a descendência de Jonatas foi honrada. E foi. Então, que você hoje, nessa noite, possa entender que você não pode quebrar uma aliança com o Senhor.
Porque o Senhor tem grandes promessas para realizar na tua vida. E aqueles que vivem aliançados com o Senhor Jesus, aqueles que vivem de acordo com os preceitos de sua palavra, aqueles que vivem ali olhando e dizendo: Senhor, eu quero viver o que está escrito aqui, me ajuda. O Senhor derramará bênção sobre eles e eles desfrutarão de coisas realmente que ninguém viu nem ouviu, porque o que está preparado para você é sobrenatural. Você tem acesso à sala do trono. Você tem acesso, e ele diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E muitas vezes nós estamos passando por momentos de sobrecargas. Muitas vezes nós estamos passando por aflições, mas em vez de colocar o meu fardo e trocar com o Senhor, nós continuamos andando com fardos pesados, sendo que nós já temos Cristo. E nós podemos fazer essa troca. E você pode dizer: pastora, como eu vou fazer essa troca? Vai para o teu quarto secreto, é lá. É lá onde você vai dizer: Senhor, eu estou me sentindo assim. Senhor, eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo sobrecarregado. Eu estou me sentindo, Senhor, fraco. Eu estou me sentindo assim, Senhor. Troca comigo, Senhor. Deus, leva esse peso, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Vai para as Escrituras. Começa a procurar versículos. Eu estou triste. Eu estou triste, então eu vou procurar versículos de alegria. Começo a ler no meu quarto. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando nós estamos fracos que nós somos fortes, porque o Senhor, Ele me fortalece, Ele é minha força. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu lugar seguro. Eu preciso entender o que o Senhor quer fazer na minha vida. Então, quando eu estiver em momentos de sentimentos, eu não sei qual é o sentimento que ronda teu coração, que sempre bate a tua porta, que sempre insiste em bater em tua porta, mas você precisa entrar no lugar secreto. Você precisa entrar no lugar secreto. Você precisa ler os versículos que falam sobre isso. Você precisa se libertar. E só assim você vai ser liberto. Você precisa jejuar. Quando nós jejuamos, nós enfraquecemos a nossa carne. E os desejos de pecar, eles começam a reduzir, até que eles sumam. Porque o jejum está no lugar de Deus? Não. Porque o poder de Jesus, por meio disso, vai fazer. É o poder de Jesus que vai fazer isso. Não é o jejum, mas você precisa jejuar. Porque é o jejum que vai enfraquecer tua carne. A tua alma, ela não vai mais ficar lá ouvindo a voz do diabo. É o teu espírito que vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E você vai se afastar cada vez mais. Você vai se afastar cada vez mais do desejo de pecar contra o Senhor. Tem decisões que nós precisamos tomar, tem passos que nós precisamos dar para que nós possamos ser libertos. Se eu e você fizermos da forma certa, eu e você seremos totalmente íntimos do Senhor. Totalmente profundos no Senhor. Vocês viverão as promessas da aliança que o Senhor fez com cada um de vocês. Vocês são sacerdócio santo, puro. O Senhor já morreu numa cruz para santificar vocês, mas nós precisamos e estamos, na verdade, nós precisamos nos santificar. Quando eu falo isso, eu falo do processo de santificação. Eu preciso, todos os dias, se ver alguma coisa errada que eu estou fazendo, clamar ao Senhor para que o Senhor me liberte, para que Ele me restaure, para que Ele me posicione de novo nos caminhos dEle. Eu preciso me alinhar, eu preciso me santificar, entende? Porque há um processo de santificação, até nós estarmos prontos e preparados para o grande dia. Eu sei que essa palavra talvez, tenha sido longa, mas eu quero que você entenda hoje, nessa noite, não quebre a aliança com o Senhor. Prossiga em permanecer nessa aliança com o Senhor. Não renuncie à aliança com o Senhor por causa de ninguém, por causa de nada. Coloque o Senhor em primeiro lugar da sua vida. E você vai viver as promessas para você e para a sua descendência.
Porque o que o Senhor promete, Ele cumpre. E as boas promessas do Senhor, todas elas se cumpriram. Isso é a palavra de Deus, isso é um versículo bíblico. Então você precisa desejar viver as promessas dele para a sua vida. Seja constante, persevere e ajude os outros a perseverar na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor e ficar de pé nesse lugar? Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar, amém? Não vá agora. Nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que as sementes que foram lançadas em nossos corações, elas deem frutos, amém? Que elas sejam plantadas e a terra do nosso coração esteja preparada para recebê-las. O que eu quero dizer é que você vai orar para que tudo que foi falado sobre as Escrituras penetre no seu coração e traga transformação, de fato e de verdade, amém? Nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Enquanto nós adoramos ao Senhor, nós estaremos orando, amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Eis aqui o nosso coração. Eis aqui a nossa mente. Sendo entregue a Ti. Nós entregamos hoje nossa mente, nosso coração. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pai, enche-nos de Ti. Nós temos sede, temos fome. Nós temos sede, temos fome de Ti. Diga pra onde? Pra onde iremos nós?